Olá, 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 pessoal. Nossa reflexão de hoje a gente vai falar sobre o seguinte versículo de Provérbios: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com aqueles que tomam conselhos. E aqui eu quero dar um exemplo bem prático da Bíblia, né? Expor o texto que a situação foi a seguinte: os discípulos de Jesus discutiam entre si para saber quem era o maior entre eles, né? Vendo que tem os seguintes fatos, né? Que Pedro, Tiago e João eram os mais próximos. Então, possivelmente, eles poderiam pensar que eram os maiores entre os discípulos por andar mais perto de Jesus, né? Por ter essa proximidade. Mas dentre os três, é, o próprio João escreve, né, que ele era o discípulo que Jesus realmente amava, assim, no sentido de mais intimidade, né? É igual quando as pessoas se conhecem, elas têm graus de intimidade num relacionamento, na verdade. Enfim, a gente não pode ir muito além do texto, porque isso não é permitido, né? O texto não fala se foi Pedro, Tiago e João que estavam se discutindo, mas diz que os discípulos discutiam entre si para saber quem era o maior entre eles. E a resposta, né, de Jesus podemos compreender como um conselho para eles diante desse tipo de coisa, foi que ele tomou uma criança, né, ele declarou em alguns dos evangelhos tem essa descrição que ele toma uma criança, mas o centro aqui é o seguinte, que essa ideia de que ele põe-se, olha, se você quer ser o maior no reino de Deus, você tem que ser como uma criança. No sentido de depender de Deus, no sentido de obedecer. Assim como as crianças muitas vezes não gostam de obedecer os próprios pais, mas elas aprendem isso, a importância disso. É assim que Jesus falou aos discípulos dele: olha, se você quer ser vocês ficam discutindo isso aí, só que olha só, vocês têm que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. E em outro texto, Jesus fala assim que ele, Jesus, não tinha vindo para ser servido, e sim para servir, visto que temos o fato de que o próprio Deus vestiu a nossa pele humana, né? Por meio da pessoa de Jesus. Então, ele mesmo declara que ele, como Deus, não veio para ser servido, mas para servir, né? E puxa, isso deixa alguns questionamentos, né? No sentido de que o que temos tomado o orgulho em nossos corações, quais as situações do nosso dia a dia que o orgulho tem nos impedido de tomar um conselho com as pessoas. Sabe? Será que a gente sabe de tudo, a gente sabe resolver tudo e não precisa de um conselho, de um amigo verdadeiro mesmo, de pai, mãe, irmãos, e até no caso no próprio casamento, o marido e a esposa, um tomar conselho um com o outro, né, sobre situações, sobre decisões. Isso não causa uma dependência negativa do outro se a gente tiver sabedoria para ouvir, se a gente tiver sabedoria para discernir. Mas eu fico pensando, né? Será que esse tipo de situação que aconteceu com os discípulos do próprio Jesus não acontece nos nossos dias? Com certeza, as pessoas pensam que elas sabem tudo de todas as coisas, que tudo que elas fazem é melhor do que o que os outros fazem, e isso é tudo atitudes, pensamentos, comportamentos disparados pelo orgulho, sabe? A gente precisa sempre lembrar que Jesus se esvaziou,
Sabe, sendo Deus, ele vestiu a nossa pele miserável, sofreu tudo na pele humana, por você e por mim, para realmente nossos pecados serem imputados sobre ele. Mas a gente se deixou tomar tanto pelo orgulho que a gente só vai buscar a Deus quando a gente quer a resposta que a gente quer. A gente passa a acreditar que Deus pode fazer as coisas que a gente quer, mas a gente não está nem preocupado em, em ter o coração como uma de criança e obedecer a Deus, depender de Deus. A gente procura a Deus no orgulho, quando, putz, eu quero muito isso aqui, e eu escuto as pessoas ao meu redor que falam sobre Jesus, que falam sobre Deus, falar que Deus pode realizar um sonho meu, que Deus pode trazer a resposta que eu estou querendo, e aí a gente cede a isso, mas a gente vai procurar a Deus com uma certa soberba, com certo orgulho no coração. E isso a gente não compreende, que isso promove mais discussões ainda entre o nosso espírito e a nossa carne. A gente não percebe que isso promove mais discussões entre a gente e Deus. Porque Deus, por meio da palavra dele, vai falar assim, olha, você precisa ter o coração como de criança para ver o reino de Deus. Você precisa se arrepender para entrar no meu reino. Mas esse não é o tipo de coisa que a gente quer escutar. E o que não permite a gente escutar isso é o orgulho. E o nosso orgulho vai promovendo as discussões ao nosso redor, promove rupturas em amizades, rupturas no trabalho, no casamento, né? E infelizmente na própria igreja. Porque em muitas igrejas fica uma disputa de cargo para lá, cargo para cá, e como se isso fosse o mais importante no reino de Deus. Como se uma pessoa fosse discípula da outra. Aonde que está escrito na Bíblia que precisa fazer tudo que a outra pessoa diz para fazer? A pessoa, o próprio versículo diz da importância de tomar conselhos. É inevitável, quando a gente não tem experiência em algumas coisas, a gente tomar conselho com pessoas mais experientes. E na igreja isso não deixa de ser verdade. Mas muitas vezes as pessoas ficam disputando pessoas entre si, ficam disputando cargos. E esse não é o foco do reino de Deus. É a mesma ideia dos discípulos de Jesus discutindo entre eles para saber quem era o maior entre eles. Sabe, sendo que o maior de todos se humilhou como um bandido na cruz, sofreu na própria pele para nos livrar da ira de Deus, e a gente não tem a capacidade de despir do nosso orgulho nem para compreender isso. Quem dirá tomar conselhos em pequenas direções nos nossos dias, na verdade? E a partir de então fica algumas aplicações. O que o orgulho tem nos atrapalhado? Que tipo de discussões desnecessárias têm acontecido em nossas vidas? Será que temos tido a humildade de tomar um conselho? Mesmo que um filho obedeça retamente o pai e a mãe, será que o pai e a mãe têm humildade para chegar num filho e pedir uma opinião de alguma coisa? Será que o marido, porque acha que é ele que tem a maior parte financeira numa casa, por exemplo, é ele que tem que ditar tudo, é ele que tem que ser o ditador ali e não vai ouvir a sabedoria da própria esposa? Será que numa igreja, só porque a pessoa tem um cargo de pastor, ela não vai ouvir o conselho de um membro? Ela não vai conversar, é claro, com alguém de confiança, com alguém íntegro. Eu não estou falando aqui para você sair se aconselhando com qualquer pessoa, mas será que você se permite a essa possibilidade, a esse conselho, a dar vazão à sabedoria?
porque a sabedoria de Deus se expressa na pessoa de Cristo. E muitas vezes o nosso orgulho tem nos feito desprezar o próprio Deus.